para nós começarmos as nossas preleções de hoje, falando sobre o tema que é protetor espiritual, protetores espirituais. Então, gostaria de também dizer que com certeza a gente aprende, né? Quando busca para fazer a palestra, com certeza o primeiro aprendizado é nosso, né? Então, como palestrante, e eu achei um tema muito pertinente para trazer para vocês e para mim. Então, os protetores espirituais, eles também recebem outros nomes, né? Também são chamados de guias, mentores, protetores. Então, esses são termos semelhantes e também nós ouvimos dizer em outras também religiões amigas, anjos da guarda. Então a gente mesmo, né, imagina aquele anjinho igual da Turma da Mônica, né, na nuvenzinha, seguindo conosco em todos os lugares. A gente tem essa concepção bem forte e nos momentos de aflição, muitas vezes, igual colocado pela Lourdes, né, nós contamos já com essa ajuda, né, nós já sintonizamos, meu anjo da guarda, me ajuda nessa hora. Então, anjo da guarda, ele existe? Eu coloquei aqui, né, esse termo para esse título. Segundo a doutrina espírita, a alma de todos nós é criada simples e ignorante. E ela se desenvolve e se aperfeiçoa e se adianta nessa hierarquia espiritual. Então, é como se a gente tivesse uma escala e aí nós vamos subindo nessa escala de aprendizado, nessa escala de evolução, não só da nossa inteligência, mas também da nossa emoção, do nosso espírito. Então, a gente vai nos aprendizados seguindo. Então, a gente atinge, no final desse estágio, dessa caminhada de evolução, o estágio de espírito puro ou angelical. Então, sim, eles existem e eles partiram como nós partimos, do mesmo ponto de evolução. Então, lá no Livro dos Espíritos, na questão 129, ele fala sobre, né, esses espíritos que aceitam essa missão, que espíritos que aceitam a missão assim, dessa caminhada e que seguem realmente sem murmurar, chegam mais depressa ao seu destino, e outros levam mais tempo. Então, a nossa caminhada é individual, como nós vemos todos os dias, cada um vai trilhando o seu caminho. Então, como a humanidade não está somente aqui no nosso planeta Terra, nós temos ali outros planetas de evolução, outros estágios, né? Pessoas que começaram, almas que começaram antes de nós ou depois. Então, antes mesmo da formação do nosso planeta já tínhamos espíritos. Então, eles já percorreram milhares, numerosas caminhadas, etapas de evolução, atingindo essa condição angelical, essa condição de espírito puro, tá? Então, como as existências corpóreas, a gente vai, né, passando passo a passo, nós temos essa concepção dos anjos, né, em várias religiões, devido a isso, que realmente a gente tem a presença, sente que sim, nós estamos sendo assistidos por espíritos que nos auxiliam muito e que nos inspiram a ser melhores. Então, eles não foram criados perfeitos, eles atingiram graus de perfeição, né? Os anjos, eles então são, em resumo, aqueles seres que percorreram todos os graus de evolução, tá? Então, espíritos angelicais, eles vão muitas vezes, sim, nos ajudar, sendo protetores espirituais, com certeza. Então, eles auxiliam no trabalho, no avanço moral da Terra. Tudo que nós estamos descobrindo, né, na ciência, tudo que nós estamos avançando nos sentimentos, com certeza tem ação e a gente deve muito aos nossos anjos da guarda aí. Porém, isso não é limitador para protetor espiritual. Então, nem todo protetor espiritual é um ser angelical. Então, essa, na verdade, a modificação que a gente faz, né, aqui nos estudos espíritas. Então,
nós assim, individualmente, eu, você, nós não somos acompanhados necessariamente por espíritos com asas, né? Espíritos já puros totalmente. Então, quem são os nossos protetores? Vamos ver. Então, são entidades, são espíritos amigos, espíritos familiares dessa ou de outras existências. Então, eles se incumbem de nos ajudar no esforço do bem e do progresso. Então, eles realmente, eu diria que eles são missionários, né? Eles vêm com compromisso. Com a gente, né, como pais e mães, nós assumimos um compromisso, um filho, a vida toda ali, para a gente estar com ele guiando da melhor forma. Então, eles comparam até esse protetor espiritual como um pai, né, como uma mãe que está lá acompanhando o seu tutelado. Então, não necessariamente ele precisa ser um espírito purificado, né, no sentido lá da caminhada que a gente falou, tá? Mas ele é de natureza superior ao protegido. O que a gente poderia dizer de natureza superior ao protegido? É como um irmão mais velho, ou, por exemplo, igual a gente comparou, a figura paterna, materna. É alguém que já tem um entendimento melhor, senão a gente já estaria preocupado, né? E agora? Eu estou acompanhado por uma pessoa que pode não me auxiliar, ou então ter um certo grau de maturidade. E a gente precisa nessa hora, como é que diz no conselho amigo, de alguém que tenha lá um pulso firme. Então, geralmente não e sempre, ele vai ter uma natureza superior ali no sentido de ser mais esclarecido, tá? Então, ensina-nos a doutrina espírita que todos contamos com a ajuda de espíritos voltados ao bem, aos quais, pela intuição, buscam nos orientar e ajudar. Dentre os espíritos protetores, nós temos os que se vinculam ao indivíduo para protegê-lo. E a missão desse espírito é a mesma de um pai, né, como nós falamos, em relação aos seus filhos. Ou seja, auxiliá-lo com conselhos, confortá-lo. Então, mais uma vez, vamos para aquela pergunta. Um pai e uma mãe, ele pega a dor do filho? Ele vai tentar fazer o máximo, mas ele não consegue, por exemplo, passar no lugar. Assim, as dificuldades, ele pode estar lá dando a mão, mas ele não pode falar assim, você vai ficar sentadinho aqui e eu vou passar por você. Então, tem essas limitações, né? Ele vai ajudar, igual a gente está falando aqui, aconselhando, apoiando, e também uma ajuda muito, muito bacana que eu trouxe aqui também para falar como exemplo para vocês. Mais claro, vai ser de caso a caso. Então, os auxílios que vão chegar a nós, benditos auxílios, né, tem um limite. Então, muitas vezes a gente sofre e fala, poxa vida, eu tô com tanto problema, o problema não se resolve, meu mentor esqueceu de mim, meu guia espiritual esqueceu de mim, não está me ajudando em nada. Gente, nós não imaginamos quanta ajuda nós recebemos o tempo todo. Então, nós podemos dizer que é a nossa responsabilidade. Nós vamos dar continuidade, digamos assim, nas nossas lutas, mas ele vai estar lá conosco. Já é algo que nos anima bastante, né? Então, o espírito protetor, ele vai ter, com certeza, também um aprendizado para ele. Então, muitas vezes a gente não compreende, né? Aqui, há os que pensam que é impossível um espírito verdadeiramente elevado se restringir a uma tarefa tão laboriosa, ou seja, que exige tanto trabalho, né? Porque a gente dá trabalho, né? Não, gente? De todos os instantes, dizem os instrutores espirituais que, às vezes, os nossos protetores, mesmo à distância, porque eles continuam com tarefas do lado de lá também, com demandas, né? Eles olham por nós mesmos à
distância, ele vai realmente estar conosco. Então, o que acontece? Ele ganha muito aprendizado com isso. E também a alegria de servir, a alegria de estar com alguém amado, né? Então, é uma tarefa que realmente é aceita com alegria. E para nós, claro, nós recebemos o que de benefícios? Com certeza esse amparo e também aprendizado, porque quando a gente ouve os nossos protetores espirituais, com certeza a gente aprende muito, né? E é um exercício, né, constante de tentar perceber mais, né, essa proteção. Desde o nascimento até o desencarne, e muitas vezes também na vida espiritual, sabiam? A gente desencarna, vai lá pro lado de lá, abre o olho, opa, você aqui também? Vamos dar continuidade. E aí ele vai, ainda assim, então, em plano espiritual, nos dando lições, né, nos ajudando também. Então, isso que eu considerei muito legal e para mim foi um aprendizado, né, saber que também na vida espiritual prolonga-se através de muitas existências. Então, um espírito protetor, ele pode acompanhar o mesmo protegido por várias existências? Sim, ele pode, claro, e se for permitido, se for, digamos assim, a gente tem, né, como nós vemos aqui nas palestras, uma programação, né, uma forma que vai ocorrer um planejamento de como vai ocorrer aquela existência. Então, se for permitido que aquele protetor esteja ainda em 1, 2 existências juntos, eles estarão, tá? Se for realmente assim, interessante para ambos, se tiver realmente esse aprendizado para os dois, tá? E são dois, tá? Quer dizer, é você e ele, não é uma equipe, mas assim, a gente vai falar sobre equipes de proteção também, né? Então, desde que nós estejamos no estudo, na prática do bem, nós vamos contar sempre com a ajuda de protetores, em caráter individual ou coletivo, porque o que acontece? Nós também temos equipes de proteção, como ocorre aqui na nossa casa espírita, como ocorre também nas casas de oração, nos hospitais. Você tem equipes que zelam pela proteção daquele local, proteção espiritual, proteção como se fosse, né, uma equipe que cuida desse local físico, digamos assim, mas que também tem esse reflexo na espiritualidade. Então, muitas dessas casas espíritas, igrejas, hospitais, eles são postos de socorro. Então, socorrem tanto a nós encarnados como desencarnados, tá? Então, é muito extenso, né, se a gente for pensar, esses trabalhos realmente de proteção. Sim, eu ia contar um caos e estava passando por ele, né, gente? Como os protetores espirituais nos auxiliam? Eu vou dar o exemplo de uma dupla dinâmica aqui, que é o Chico e o seu protetor, seu mentor espiritual, o Emmanuel. Então, eles foram, né, maravilhosos, nos deixaram muitos ensinamentos, tanto em livros, como em psicografias, como em palavras. Então, um caso aqui do Chico. Em 1946, Chico adoeceu. O caso era grave. O corpo estava debilitado pelos constantes trabalhos, visto que o Chico trabalhava, né, tinha o emprego dele, e ainda assim atendia todos os dias ao trabalho espiritual, né? Atendia pessoas necessitadas, levava doações, ou seja, constantes trabalhos. Sentia-se fraco, sem ânimo para nada. O diagnóstico era tuberculose. Conta Ramiro Gama que, em certa manhã de sol, ao ver o médium tão triste, sentado à porta de casa, Emmanuel pôs a mão no seu ombro e disse: procure reagir. Sua enfermidade é tanto do corpo como do espírito. Não desanime. Se Deus quiser, vai ficar bom. Ao dormir, lembre-se de mim. Vou levar seu espírito a um lugar muito lindo.
Lá ele será medicado. Então, Chico, né, ao deitar se lembrou dessa conversa com Emmanuel, né? Ele não se esqueceu do compromisso com o amigo. Adormecendo, viu-se passeando por um jardim maravilhoso, com flores que nunca vira na terra. Lá no fim, sentado num banco e envolto por uma luz alaranjada, estava um menino. Emmanuel fez a apresentação e, para a surpresa do médium, o garoto segurou no colo com extrema facilidade, como se segurasse o Chico. Passou as pequenas mãos luminosas pelo médium e acariciou, apertou de contra o peito e depois lhe disse sorrindo: pronto, está medicado. E aí o Chico acorda no dia seguinte já em pronta recuperação, tanto física, mas com certeza espiritual. Então, no regresso para casa, Emmanuel explicou-lhe: você recebeu um remédio de que estava muito necessitado, transmissão de fluidos. Com certeza vai acordar bem melhor, mais forte, sem cansaço e sem febre. Então, depois disso, o Chico finalmente sarou rapidamente da tuberculose. Então, ele já... a gente, falando disso, né, muitas vezes nós não percebemos no sentido de que até nos nossos... Quando a gente está em período de sono, nós temos diálogos, nós temos... recebemos energia, recebemos, como se diz, trocas ali que nos fortalece. Então, muitas vezes a gente acorda de manhã com aquela sensação, né? Poxa, hoje eu sei que vai dar tudo certo. Ou assim, eu sei que eu estou cansado, meu corpo está cansado, mas o meu coração está aquecido. Acordar de coração quentinho. Então, muitas vezes é por esses encontros, tá? Então, e quando... Agora vamos ver o outro lado, né? E quando que a gente não está em tanta afinidade assim com o nosso protetor? E quando nós não estamos tão ligados com eles ou não estamos atendendo aos nossos protetores? Primeiro, gente, eu acho que como saber se nós estamos atendendo ou não? A gente sabe. No nosso coração, no nosso íntimo, a gente sabe quando a gente está errando. A gente sabe quando a gente pode melhorar. Nós sabemos quando assim nós estamos indo por um caminho de teimosia, porque muita gente à nossa volta avisa. Então, nós sabemos quando estamos precisando de um puxão de orelha, cada um. Tá? Então, se a criatura não atende absolutamente nada aos conselhos do seu guia e afasta-se, o guia também se afasta um pouquinho, mas não o abandona completamente, permanecendo atento para auxiliar sempre que seu protegido volte ao caminho necessário. Então é aquela coisa assim, quando a criança faz birra, né? Eu vou, eu faço, eu quero, não tem como mudar de ideia. Você fala assim, tá bom, meu filho, vai lá um pouquinho. Aí você fica de olho, né? Você fala assim, você quer ir no parquinho sozinho? Pode ir, eu vou ficar olhando você daqui. Então é como se fosse isso, sabe? É como se ele mantivesse a vigilância para ver até onde a gente vai ali e até onde a gente vai começar a chorar para ele socorrer, pedir ajuda. Isso é ruim? Isso é errado? Na verdade, não. Se a assistência dele fosse mais ostensiva, por exemplo, assim, ele veio uma luz divina, assim, não, você não vai por esse caminho, você vai fazer assim. Imagina, né? A gente ia tomar um susto. E eu acho que a gente iria ser teimoso ainda. Mas assim, não pode ser ostensivo. Por quê? Isso prejudica o nosso livre-arbítrio. A gente tem ainda, né? De quem seria o mérito? A gente terminou uma encarnação inteira, que bem, você conseguiu fazer tudo. E aí? Graças ao protetor espiritual que caminhou a sua caminhada. Não. Então, essa questão, né, como bom educador, o guia espiritual sabe que chegará o momento do nosso amadurecimento psicológico. Aliás, eles passam até por cursos, né, ensinos ali para assumir essa tarefa. Então, ele tem que, muitas vezes, ele acaba, eu até vou falar disso agora, ele acaba sofrendo junto.
Porque o protetor espiritual, ele se sente feliz quando vê os seus cuidados, quando vê que o seu cuidado está, ou seja, a pessoa que ele está cuidando, está tendo sucesso na caminhada. Conseguir tal façanha para ele é um triunfo. Mas ele sofre com os erros também do seu protegido. Então, é difícil, né? Então, é uma sabedoria de Deus que permite que a gente tenha responsabilidade, tá? Porque senão não teríamos aprendizado também. Nós seríamos a pessoa que vai, que segue, como é que é, diz, faz tudo que mandam e você não tem mérito por isso. Então, concluindo, podemos falar aqui, assegurar que cada homem, mesmo aqueles das comunidades, igual ele fala aqui, de comunidades selvagens, no sentido de que não tem conhecimento sobre um guia, sobre uma espiritualidade, mas ele vai ter um espírito que zela por ele. E isso, com certeza, também tem uma outra questão aqui, um outro conto do Emmanuel, né, que ele nos apresenta uma imagem curiosa sobre o espírito protetor. Ele compara o espírito protetor com um guarda-chuva. Um guarda-chuva. Se em determinada situação deixamos o guarda-chuva em casa, deixamos o guarda-chuva de lado, tá chovendo, mas não vou levar guarda-chuva hoje. O guarda-chuva não sairá correndo atrás de nós, não é? Seguiremos nossa vida, iremos adquirir experiências e em algum momento voltaremos a lembrar do guarda-chuva e buscar o acolhimento daquela proteção que sempre esteve pronta para nos atender. Então eu achei muito interessante essa figura. E é isso mesmo, né? Uma vez que a gente esqueceu o guarda-chuva, a gente vai se molhar, nós vamos voltar com o pé tudo encharcado, vamos voltar com frio, mas aí a gente vai valorizar, né? Falar, poxa vida, se eu tivesse ali uma proteção, né? E também tem uma outra que eu gostaria de trazer, né? Uma outra pergunta, que é: o protetor espiritual, ele pode ser substituído? Ele pode, por exemplo, que a gente viu que é desde o nascimento até o nosso desencarne. Então, nesse tempo, ele pode ser substituído? Então, a resposta é sim. Se, porém, no curso da missão ele precisar afastar-se para cumprir outras tarefas incompatíveis com aquela, será substituído por outro espírito, de tal maneira que ninguém, em momento algum, fica desprovido de proteção espiritual. Então, não é igual, como é que diz assim, né? Eu vou ficar, poxa, esse período que eu tô passando tão difícil, deve ser que o meu guia espiritual tá de folga, tirou férias, foi substituído, tá de atestado. Não, ele não tá de atestado não, tá, gente? Ele chama alguém e fala, olha, eu vou ter que parar aqui a minha caminhada de tutela, mas você, olha, já passa o bastão. Você e alguém, igual nós falamos, com todas as características, que também está preparado para nos acompanhar, tá? E que também nos quer muito bem. Então, o que acontece? Aqui, será substituído por outro espírito, de tal maneira que ninguém, em momento algum, fica desprovido de proteção espiritual, exceto quando a criatura pode guiar-se por si mesma, caso em que não mais terá necessidade de um protetor espiritual. Mas isso está grifado aqui, informa a questão número 500 do Livro dos Espíritos, não acontece na Terra. Não dá, gente, não dá, a gente ainda não consegue se guiar, tá? Então, realmente, nós estaremos sempre com tutela, tá? Que é muito bom, a gente fica feliz, né? Existem diferenças, então, também é falado no Livro dos Espíritos sobre espíritos protetores, espíritos familiares e espíritos simpáticos, tá? O que seriam esses três termos? Seriam as mesmas coisas? Então, eu trouxe aqui que eu acho que vale a pena a gente falar. Existem diferenças. Espíritos familiares são os que se ligam a certas pessoas por laços mais ou menos duráveis, com o fim de lhes serem úteis, dentro dos limites do poder que dispõem. Podem ser bons, mas
porém muitas vezes são pouco adiantados e por isso se ocupam com alguma particularidade da vida íntima das pessoas, só atuando por ordem ou com permissão de espíritos protetores. Então a gente tem espíritos familiares, são aqueles que vão, né, rodear uma comunidade, uma família ali, tem um certo interesse, algum laço, mas que eles não têm essa função, né, igual a gente falou, de proteção. Eles estão ali acompanhando, tá? Por lei de afinidade. Os espíritos simpáticos são os que sentem atraídos do nosso lado por afeições particulares e também por uma certa semelhança de gostos e sentimentos. Mas isso pode ocorrer tanto para o bem como para o mal. Então, os espíritos que são simpáticos a nós, eles podem ser simpáticos a qualquer característica que ele encontre em comum. Então, geralmente não há, nesses dois casos aqui, o espírito familiar e o espírito simpático, ele tem uma ligação, mas não tão aprofundada como um espírito protetor, tá? E também, assim como os indivíduos, que somos nós, né, cada um individualmente, os lares, as famílias e as coletividades contam com espíritos protetores, igual eu comentei, tá? Então, por exemplo, no livro Nas Fronteiras da Loucura, que vai falar sobre do Manuel Filomeno de Miranda, psicografia do Divaldinho, ele vai comentar sobre as festividades do carnaval do ponto de vista da espiritualidade, em que muitos problemas ocorrem, né? O excesso de toda parte. Então, é um momento muito, na verdade, difícil e que tem postos, sim, de socorro nesses locais. Então, ele comenta sobre a atuação do espírito Bezerra de Menezes como um dirigente desses postos de socorro. Então, ele comenta aqui, que desde as vésperas, ou seja, desde a véspera do evento já tem um preparo. Haviam sido instalados diversos postos de socorro no nosso plano de ação, para serem recolhidos desencarnados e também para assistência a encarnados, para que reduzisse todos os problemas que são relacionados ao excesso de álcool, de drogas, de excesso de toda parte. Então, é como se fosse uma enfermaria, né? E a gente também, para nós é interessante, né, nós sabermos que às vezes nós ficamos aflitos, nossa, o nosso país, a nossa comunidade, a nossa cidade, ai meu Deus, parece que as coisas ruins estão aparecendo, o que fazer? Então, temos postos de socorro também. O que a gente tem que fazer é sintonizar também com essa ajuda, procurar ajudar, procurar fazer a nossa parte, tanto mentalmente, né, nas nossas orações, espiritualmente também nas nossas orações, mas também fisicamente, procurando ajudar essas ações, né, boas ações que vão beneficiar as nossas comunidades, tá? E uma última pergunta para a gente já ir finalizando, né? Mas como eu faço para saber os conselhos do meu espírito protetor? Que está todo mundo querendo saber agora, né? Aí, como é que eu posso ficar mais sintonizado, né? Em nossas dificuldades, cumpre nos solicitar a ajuda dos nossos guias, os quais, em nome de Deus, nos auxiliam na superação das nossas provas. Então, é uma cuidade conosco, né, que Deus tem de colocar alguém do nosso lado dessa forma. Então, o que nós precisamos são de duas coisas: sintonia e oração. Sintonia é igual a gente sintoniza, né, um radinho. Agora não tem como é que é tanto dessa tecnologia que eu estou falando, né, de sintonia do radinho, mas vocês sabem o que eu estou falando. Então, a gente precisa estar na frequência para receber ali os bons conselhos, tá? Para conversar com o nosso espírito protetor, é preciso sintonizar com ele. Os espíritos protetores são seres do bem. Dessa forma, você precisa manter uma faixa vibracional acima. Para tanto, é necessário adotar hábitos positivos, além de conseguir se conectar com o seu eu interior. A meditação, por exemplo, a oração.
Então, além disso, em momentos diversos do dia, você pode se manter atento aos conselhos dos espíritos que te protegem. Basta se manter aberto à comunicação. Às vezes a ajuda chega por uma outra pessoa que liga: olha, pensei em você aqui. Ou então, estava passando, que coincidência, te encontrei. Aquela pessoa vai falar algo que você precisava ouvir. Às vezes ela está intuída pelo seu mentor. Às vezes aqui na casa espírita, quando alguém chega, te dá aquele... Você está passando por momentos difíceis e alguém fala com você e você fala: nossa, era isso que eu estava precisando. Então, muitas dessas ações são exemplos de como o nosso mentor fala conosco. Então, nós também, como médiums, ou seja, com sensibilidade para ajudar espíritos, para estar em contato com espíritos, todos nós temos essa sensibilidade, mas principalmente quem está na tarefa mediúnica, ela precisa ter um compromisso muito, muito firme com o seu protetor, porque ele também está em trabalho junto com você. Então, se a gente também fica se desviando: não vou estudar agora não, estou cansado, acho que eu não vou na tarefa não, não estou podendo, a gente vai com certeza também se desviando de muitas tarefas, e o nosso protetor está tentando, vamos lá, é o momento. E é importante que a gente procure também, gente, não fazer pedidos que não sejam que sejam impróprios aos protetores, no sentido de conquistas. Por exemplo, eu preciso comprar, ou eu preciso que aquela invejosa saia do meu caminho, sabe, aquelas coisas assim. Preciso tirar os inimigos do meu caminho, por favor, meu protetor. Gente, que raio de pedido é esse? Nós estamos aqui aprendendo que nós temos que ser caridosos, né? Então, melhor será proceder bem e assim obter os merecimentos através do trabalho digno, da consciência tranquila e do nosso caráter. No momento que a mente aquietar, vamos buscar oração. Assim nós vamos nos beneficiar das orientações que nos guiam na trilha do bem e estaremos em contato com o nosso protetor, o nosso amigo. E não nos esqueçamos de agradecer a Deus, Pai bondoso, que nos permite ter ao lado esse guardião, que sempre nos protege e vela pela nossa caminhada. Então eu encerro a minha palestra com uma pergunta: você já agradeceu o seu protetor hoje? Então, muito obrigada a todos pela atenção, que Deus nos abençoe e muito, muito obrigada a Deus por essa caridade conosco de estarmos sempre bem acompanhados. Que assim seja.